Bom dia Maria Chile, bem-vinda ao Passo ao Caminho, um projeto do Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago, e é um grande prazer tê-la aqui como convidada para falarmos de algo tão importante como é o caminho. Muito obrigado por aqui estar, é um prazer e realmente espero que passemos aqui um momento feliz a falar e a partilhar, acima de tudo, a partilhar caminho. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Guilherme, pelo convite, e foi o que eu falei, é sempre muito bom falar do caminho para quem conhece o caminho, né? E é muito Assim é. fácil falar do caminho para quem já viveu o caminho, né? Então, essa experiência é muito boa. Eu nunca tive essa oportunidade de falar do meu caminho. Sempre ouvi o caminho das pessoas, mas eu nunca falei do meu caminho em si, né? Como aconteceu tudo. Então, muito obrigada pelo convite. E agora vamos falar do seu caminho. Vamos ao início. Ah, Conte-nos mais ou menos a história de como começou tudo, como é que você soube e ficou a entender o que era o Caminho de Santiago e quando é que ele decidiu fazer pela primeira vez. Sim, o caminho eu fiz uma vez só por enquanto, né? Por Por enquanto, é. causa, por enquanto, não, por causa da pandemia, Sim, foi programado para 2019, não deu 2020, 2021, e eu acho que 2022 também não vai acontecer. Mas o meu caminho começou assim, de uma maneira meio indiferente, na verdade, né? sim. Aconteceu, Aconteceu. porque eu tava passando um momento muito difícil da minha vida, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Um relacionamento difícil, aí, não, né? Fui pro psicólogo, né? Vamos conversar, né? Com quem entende da coisa, né? Sim. Aí a psicóloga falava assim para mim, Chile, você precisa procurar alguma coisa que faça diferença na sua vida. Sair desse marasmo, né? Que você tá de só pensar nos problemas, nas dificuldades, e procurar alguma coisa para fazer. 50 E, anos, né? sim. Quase 50 anos, né? Que ainda trabalhava na época, né? E vai fazer o quê, gente? Natação não me, né? Não me apetecia, né? Um esporte, mas na verdade eu estava muito interiorizada, então para mim escolher já era uma coisa difícil. Então, né? Aí eu me lembro uma vez que minha mãe falou assim: ah, existe, minha mãe na adolescência, né? Falou assim: eu ouvi na adolescência um caminho que todo mundo faz. Falei, mãe, mas que caminho é esse, né? Fiquei curiosa. Ela falou assim: ah, mas eu não sei, filho, o que que é. Eu ouvi falar quando era criança que todo mundo vai andar lá e vai, né? Carrega uma mochila, carrega o que tem nas costas. E passou por isso mesmo. Aí, em 2013, buscando esse algo para eu fazer, né? Que foi Sim. indicado. Aí eu falei assim: ah, vou fazer caminhada. Por quê? Não requer muita prática, não requer muito envolvimento, não requer muita disciplina, né? Vou caminhar, né? Aí, procurando na internet, queria uma maneira diferente de caminhar, porque caminhar num bairro, né, é muito cômodo, né? Sim. Aí, procurei na internet, lá, grupo de caminhada. Aí, o que caiu no meu colo? A CAX, né, daqui de São Paulo. Sim. Aí, comecei a fazer umas caminhadas com ela, com a CAX, e vi o pessoal falando assim, ah, eu fiz o caminho de Santiago. Eu falei assim, que caminho é esse, né? E aí a pessoa fala assim, não, porque eu fui não sei o quê, que eu fui a pé, eu andei tantos quilômetros, tantos dias, tive dificuldade, não tive, né? Tinha essa apresentação antes da caminhada. E aquilo me empolgava, né? E as meninas sempre falavam que ia com alguém. Eu falei, pô, mas alguém? Onde é que eu vou arrumar alguém para andar 800 quilômetros, né? Porque até então o que me encantou foi os 800 quilômetros, né? É muita coisa, mas me encantava os 800 quilômetros, né? Que era o que me focou, que era o caminho francês, né? Aí eu falei, ah, ninguém vai comigo, gente. Aí os homens iam sozinho para mim, homem vai sozinho mesmo, mas e mulher sozinha andando 800 quilômetros todo dia, em torno de 20, 25 quilômetros por dia? Aí eu falei Ah, assim, ah, não sei, eu acho que não vai rolar, não vai dar certo. Aí eu falei, ah, vou procurar outras formas de caminhar. Aí fui fazer trilha, né? Encontrei um grupo, que até hoje eu sou filiada, né? Super minha amiga, a guia das trilhas. Aí me levou para a trilha, adorei, mesmo porque a Cax, ela fazia as caminhadas muito assim, muito despassado de uma da outra. Então, eu ficava muito tempo sem ter esse movimento na minha vida, né? E a trilha, não, quase toda semana eu já estava indo para a trilha, né? Então, a Mandia me pegou pelo pé e a gente todo dia, né? Ela viu minhas dificuldades,
o problema que eu estava passando, que a gente conversou muito. Aí praticamente eu ia todo dia, todo final de semana nas trilhas. Aí de trilha mudei para montanhismo, né? Não sou uma expert em trilha nem montanha, mas gosto de fazer, né? Aí tomei a decisão, voltei a estudar o Caminho de Santiago. Quando eu voltei a estudar o Caminho de Santiago, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero isso para mim, para minha vida. Aí vivi o caminho 4 anos, né? Então, desde 2013, eu fiz em 2017, né? Aí, em 2013, comecei realmente a ir mais fundo, a estudar o Caminho de Santiago, ler mais, né? Os depoimentos, sei o quê. Aí, em 2015, acontece aquele incidente com a Denise, né? Eu tinha decidido que eu ia sozinha. Aí eu falei assim, não vou mais. É muito perigoso, né? O que eu vou fazer? Eu sozinha lá no meio do nada. E se me acontece alguma coisa, meu pai me mata, né? Até então. Minha mãe vai montar. Se eu morrer, a minha mãe me mata, né? Aí eu falei assim, eu não vou fazer. Desisti. Em 2015, mas aí eu fiquei mesmo assim acompanhando o desenrolar da história da Denise na época, né? Aí, quando se resolveu a história da Denise, o que era, como foi, o que aconteceu, eu fiquei mais tranquila, né? Se achou quem fez tudo, né? A probabilidade com ela, não sei o quê. Aí eu falei, tá, 2015. Aí eu voltei a me empolgar em 2015, né? Me preparei de novo. Aí eu falei, não, vamos lá, 2015, né? Resolveu. 2016, eu estava quase na época de me aposentar, já tinha possibilidade de me aposentar. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o Caminho de Santiago. Aí, em 2016, me dediquei a me preparar para Santiago. Caminhava mais, aí comecei a estudar mais, comecei a comprar os equipamentos, não sei o quê, né? Enxoval do Peregrino, né? Aí, em começo de 2017, eu praticamente vivi Santiago, porque eu fiz em setembro de 2017. Eu vivia, eu não fazia outra coisa, né? Vivia Santiago. Aí resolvi me afastar do serviço, como eu já tinha me aposentar, eu tinha umas horas, não sei o quê, resolvi tirar essas horas e me dedicar 100% ao Caminho de Santiago. Aí, né, fiz a preparação toda, não sei o quê. Em 2017, aí 11 de outubro, a minha mãe quase ficou louca, porque teve um acidente com as Torres Gêmeas, e, né, 11 de outubro, ficou marcado muito isso no mundo inteiro, né? E meus irmãos também, como você vai viajar justamente 11 de setembro? Eu falei, gente, é um marco na minha vida também, eu vou. Embarquei dia 11 de setembro para Santiago, para fazer o Caminho de Santiago. Você, Né? você lembra? Até eu vou contar porque para mim também foi algo muito repentino. E eu tive a oportunidade, ou seja, sou português, eu vivo ao pé do caminho, o caminho passa muito perto da minha casa. Mas eu Próxima não, vez eu tomo um café aí. mas eu não tenho, não tinha muito bem a noção do que era o Caminho de Santiago. Sabia o que significavam as setas amarelas, mas muito mais do que isso não. Sim. E tenho a oportunidade, a vida leva-me por um caminho onde estou a trabalhar em Barcelos, e em Barcelos foi onde conheço e entendo o que é o Caminho de Santiago. E depois de me despedir, eu tinha um trabalho, não estava a correr muito mal, eu despeço-me do trabalho, e no dia em que me despedi, no dia 4 de outubro de 2016, encontro um casal de peregrinos australianos. Comecei a falar com eles, pronto, porque é que vocês vieram da Austrália para aqui para fazer o caminho, o que é que tem o caminho? E a verdade é que aquela conversa marcou muito o meu caminho e a minha vida. E eu, através daquela conversa, decidi fazer o meu caminho. E 3 semanas depois estava no caminho. E creio que esta conversa com o casal de australianos foi muito, assim, aquele primeiro grande impacto que um tem sobre o caminho de Santiago. Você, quando chegou em Espanha e no primeiro dia de peregrinar, de caminhar, você lembra qual foi o grande impacto que teve nesse dia? A sensação que eu tive, eu falei assim, quando eu cheguei em Madrid,
né? Que eu ia pegar o trem para ir para Pamplona, né? Depois para San Jean. Eu fui, nem San Jean, eu não sabia nem como eu ia de Pamplona para San Jean, daí eu não tinha resolvido nada. Eu cheguei, tudo com Santiago eu fiz meio que no improviso, não no improviso, eu sabia o que era, quais eram os trâmites, mas eu não resolvia nada, né? Eu deixava tudo para resolver. Então, quando eu cheguei em Madeira, eu falei assim, gente, estou ficando louca aqui, o que eu estou fazendo aqui? Porque assim, eu já tinha ido para Portugal 2 vezes só, né? Eu visitei Portugal por 2 vezes, mas eu nunca tinha ido para a Espanha. Eu não falo nada de inglês. Estou falando sério, vocês não falo inglês, nada. Eu falei assim, eu fiz 5 meses de espanhol. E aquele espanhol, né? Só 5 meses. Eu falei, Jesus, eu estou ficando louca. O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Eu vou me perder nesse lugar, eu vou ter que pedir socorro, né? Mas quando eu cheguei, eu tive uma emoção tão grande, quando eu pus o pé, que eu saí do aeroporto, que eu pus o pé fora do aeroporto, eu falei assim, agora eu estou no caminho. Foi uma emoção muito grande. Eu esqueci de tudo, daqui do Brasil, da minha casa, da minha família, dos meus gatos, eu esqueci de tudo. Eu falei assim, agora eu estou no caminho, eu vou viver o meu momento, que era o meu momento, que era o momento que eu precisava viver, era esse, né? Era a minha vez de cuidar de mim, era o momento que eu estava cuidando de mim. Então, foi muito especial esse momento de estar no caminho, né? Quando eu cheguei em Pamplona, que eu falei assim, gente, como é que eu vou? Porque era tarde e eu tinha marcado, né, para estar no albergue naquele dia. Eu falei assim, gente, eu não conseguia, eu falei, gente, eu não sei onde eu pego o ônibus, não sei nada. Aí o que eu fiz? Peguei um táxi e desci até San Jean. E o rapaz do táxi, muito simpático, falava comigo em espanhol. Até eu, né, eu me enrolava, me virava no espanhol, né? Aí ele falou, você vai passar aqui, você vai. Eu estava achando tudo muito lindo, né? Assim, nossa, eu vou subir. Eu falei, gente, mas eu vou subir tudo isso, né? Porque você desce, né? Não sei se eu estou enganada, mas você desce de Pamplona, né? Falei, gente, vou ter que subir tudo isso, né? Mas quando eu cheguei em Saint-Jean, foi muito bom. É indescritível, é um sentimento que a gente não consegue descrever. Você só vê o sorriso na cara. Quando você chega no seu ponto de partida, né? Naquele ponto que é o seu, que você vai cuidar de você, é o seu momento. Já vamos, Maria, já vamos ao caminho em si, mas agora eu gostava de fazer uma pergunta mais sobre o depois do caminho. E passo-lhe a explicar porque, por exemplo, o meu primeiro caminho, eu já o contei muitas vezes, não tem problema, foi muito estranho. Foi de ida e volta, foi de bicicleta, foi muito rápido, foram só 7 dias. Ah, e uma das coisas mais estranhas que aconteceu, e que para mim ainda hoje me marca, mas graças a Deus que, que o caminho tem as suas virtudes. Eu, a primeira vez que cheguei em Santiago, não entrei na catedral, sabe? E isso para mim ainda hoje é quase como uma mágoa que tenho. Mas graças a Deus, e demorou o seu tempo, sabe? Demorou o seu tempo. E foi para o caminho sem saber muito bem porquê, nem sem saber muito bem como. Mas a verdade é que o caminho mudou a minha vida. Eu sou uma pessoa completamente diferente depois do caminho de Santiago ter entrado na minha vida. Você pode me contar quem é a Maria Shirley antes do caminho de Santiago e a Maria Shirley depois do caminho de Santiago? Então, que eu aprendi no caminho. Eu aprendi que tudo é possível. Então, hoje eu tenho o que eu não fazia antes e hoje eu faço, eu faço projetos. Eu não tenho mais sonhos. Eu acho que sonhos a gente não consegue realizar. Sonho é aquele que você dorme, vem aquela imagem na sua cabeça, não sei o quê, aí você acordou de manhã e morreu ali, né? Agora eu crio projetos. Eu parei de criar sonhos, eu crio projetos. E todos os meus projetos eu lanço num papel. Todos eles, eu lanço num papel. Porque na minha opinião, hoje, em diferença que eu era antes de fazer o caminho, é que todos os projetos são possíveis, sonhos não. Então, você põe no papel todos os meus projetos, e eu, graças a Deus, Guilherme, eu tenho realizado todos.
Tem nenhum que tenha ficado para trás depois de Santiago. Então, assim, depois que eu fiz o Santiago, eu descobri que tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível, tudo é possível. Você pode se mudar como pessoa, né? Eu aprendi muito a ouvir as pessoas, né? Aí eu estava até, inclusive, hoje pensando, né? Revisando as minhas anotações. E tem um texto, um momento que eu falo, né? Que eu aprendi muito a ouvir as pessoas no caminho de Santiago, né? E mesmo ouvindo, sem entender uma palavra do idioma de quem quer que fosse, ou inglês, ou espanhol, ou italiano, mas você aprende a ouvir a pessoa, você aprende a ouvir no caminho, você aprende a ouvir as pessoas, né? Então, eu aprendi muito a ouvir as pessoas no caminho de Santiago. Mas, E aprendi a me ouvir também, né? O que eu quero para mim. Antigamente eu penso muito nas pessoas, até hoje. Eu sou um coração aberto. Não é demagogia, não. A gente tem que reconhecer o nosso valor, né? Eu acho. Então, eu também sei me reconhecer, eu sei o que é bom para mim, o que eu preciso para mim. Então, eu aprendi isso muito no caminho. Muito no caminho. Né? você agora, mesmo falando dos peregrinos que uma pessoa conhece enquanto faz o caminho, mesmo muitas vezes não entendendo a língua, estes peregrinos deixam-nos Idioma. momentos e palavras e actos incríveis. Eu vou contar uma coisa que eu acho que nunca contei. Ainda antes do meu primeiro caminho, andava eu por Barcelos, literalmente a falar com peregrinos. Era o meu dia a dia, era em tentar falar com peregrinos. E encontrei um peregrino da Hungria. Chamava-se Bília. Bília. E posso dizer, eu falava um pouco de inglês, mas ele zero nada. Sim. Mas lá nos conseguimos entender e eu percebi que ele precisava de ajuda para encontrar um albergue. E eu sabia onde é que era o albergue, e então levei-o até o albergue. Um, e mesmo por mais que nunca nos entendemos exatamente na mesma língua, ele deu-me um abraço. Ele deu-me um abraço. E aquele abraço significou muito para mim. Ainda antes do caminho, ainda não tinha começado o meu próprio caminho, mas entender que no caminho acontece momentos como estes foi inacreditável, foi muito bom. Você pode nos contar algum momento, alguma história que viveu com outros peregrinos, por favor? Então, mesmo em relação ao idioma, né? Sim, A gente tem, no caminho, a gente tem a linguagem universal, que é a linguagem dos sinais, né? sim, As mímicas, caras e caretas, né? Eu dava sim. até risada, eu falei, gente, tô ficando com... Quem me vê do Brasil, me vê aqui, vai dar muita risada, porque você faz caras, caretas, você faz gestos, e eu falo muito com a mão e muito com o rosto. Minha vantagem é essa, né? Eu não sou uma pessoa tão tímida assim, então eu me dou bem. Então, uma das histórias que eu tenho, um japonês, logo no começo do meu caminho, né? Sim. Depois de Roncesvalles, né? Um japonês estava apavorado. Eu estava vendo, e ainda ele estava andando de um lado para o outro, passava a mão na cabeça. Aí eu fiz assim para ele, né? Tipo assim, né? Que foi? Aí eu entendi que ele falou para mim que ele trouxe um par de meia, ele botou na máquina, perdeu um pé. Ele estava com um pé de meia. Eu falei assim, Jesus, ele chorava, ele falava, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho meia, né? Ele falava para mim, eu entendendo tudo na mímica, né? Sim, sim. Eu falei assim, eu falei, tudo bem, né? Falei não, né? Gesticulei para ele, tudo bem. Eu falei, calma, espera. Fui na minha bagagem e tirei um par de meia e doei um par de meia para ele. Se serviu, se ele tinha um pé maior, eu acho que ele não tinha, porque ele não era muito grande, o japonês é pequenininho, né? Espero que tenha servido. Aí, como eu tinha levado 4 pares de meias, 3 para mim era suficiente. Eu levei uma de reserva só, né? Aí doei para ele um par de meia, né? Aí ele assim, ele ficou encantado com isso, né? Aí ele me agradeceu muito e saiu dando risada e pulando feliz da vida. Aí desistiu de procurar o pé de meia dele, porque ele estava louquinho procurando, né? Com quem estava, porque você põe na máquina e você sabe como é. Todo Sim. mundo tira, um vem, outro põe, outro coloca, e assim a pá de meia foi embora. Então, uma das situações logo no começo do meu caminho foi isso, né? Eu falar em japonês, gente, é inacreditável. Ninguém acredita, né? E teve casos, por exemplo, de um português,
né? Eu já estava alguns dias no caminho, né? E encontro dois senhores, dois portugueses, parou numa praça, porque eles iam, estava procurando um albergue deles, pararam para descansar, eu também parei, porque eu ia ficar por ali mesmo, já estava, né, no meu local, só ia mesmo procurar o meu albergue. Mas eu parei um pouco, meu pé estava um calor, eu peguei muito sol no meu caminho, muito sol. Eu peguei 2 dias de chuva, um no começo e o primeiro e o último dia, só. O resto foi tudo sol. Aí eu falei assim, nossa, né, um português, vamos falar português, que eu tava com uma saudade de falar português, né, o meu idioma. Eu falei assim, ai, que legal, né, vamos falar, né, vou falar com ele em português. Comecei a conversar com ele em português, porque eu vi que eram os portugueses que eles estavam conversando entre si. Falei, vou falar em português, vou conversar um pouquinho. Menino, você acredita que eu falava em português e ele me respondia em espanhol? Eu louca para conversar com ele em português. E ele falava comigo em espanhol. Eu falei, gente, aí eu peguei e desisti. Eu falei, ai, não, deixa para lá, vou ficar no meu espanhol mesmo. Aí me despedi dele. E ele falava, acho que eu vou ficar, né, em espanhol, com dor até o último dia do caminho. Eu falei assim, gente, isso ele nem precisa me falar, porque eu só tenho certeza que a gente vai ter dor até o final do caminho. Mas acabei não conversando em português com o português. Né? Uma das histórias que eu vivi foi essa, né? Por exemplo, eu agora, como já levo alguns caminhos, às vezes também, às vezes quero falar em português e também me sai o espanhol. Porque uma pessoa, às vezes já se vai tanto acostumando a falar espanhol, Sim, sim. que no meio sai o espanhol normalmente, sabe? É No uma coisa automático, natural, né? já é automático, Eu já vai no exatamente. automático. Então, aí acabei lá acostumando melhor, lógico que aperfeiçoei melhor o meu espanhol. Gosto muito do espanhol, falo melhor hoje, né? Não tenho problema em entender o espanhol, mas lá eu já estava com saudade, né? Afinal de contas, eu nunca tinha falado outra língua a não ser o português. Sim. Mesmo estando em Portugal, eu falava, né, o português. Mas eu estava com saudade, mas o português não teve papo comigo em português, ele lascou em espanhol, né? E assim, mas depois eu conversei muito em espanhol, né? Não tive dificuldade com a língua em si, Sim. né? Tive dificuldades uma vez que estava numa mesa, até eu dei muita risada nesse dia. Na verdade, esse dia eu estava cansada, não estava nem fim de interagir com ninguém. Sim, E sim, eu sim. estava num albergue particular nesse, sabe que tem, né? A gente janta Sim. todo mundo junto, né? E estava eu, inclusive, eu estava com uma amiga minha brasileira que estava morando na Espanha, acho que era na Sim. Espanha, mas depender disso, e ela falava inglês muito bem, então eu tinha praticamente uma mesa que falava inglês, e eu, nada, né? Aí uma italiana falou comigo mais ou menos em italiano, a gente dá para arranhar, dá para entender alguma coisa, né? Sim. Ela perguntou se eu me incomodava que as pessoas todas estavam conversando entre si, né? E eu estava ali quietinha, comendo, eu nem queria conversar, gente. Aquele dia era um dia que eu queria descansar, né? Nem queria gastar meu espanhol naquele dia. Aí eu falei, ela perguntou para mim, né? Eu falei, não, para mim tudo bem, eu estou tranquila, não se preocupe comigo, eu estou bem. No final das contas, quando eu pensei que eu ia, eu falei, agora então vou descansar, vou comer, vou jantar e estou em paz. Não é que a menina andou não a falar comigo, pois ela conversou comigo o jantar inteirinho e eu queria descansar naquele dia, acabei tendo que conversar com a italiana, né? Quando você procura uma paz, aí Sim. quando você vê. E eu tenho muito disso. No meu caminho, teve muito disso. As pessoas entravam constantemente no meu caminho. Sempre tinha alguém entrando, mesmo que uma saía, no outro dia já tinha alguém, já estava caminhando com mais um, aquele se cansava, ou mudava os planos, ou ficava para trás, Sim. ou fazia um dia free, né? Então sempre eu estava caminhando com alguém, e teve uma fase que eu falei assim, gente, eu estou precisando caminhar sozinha, estou precisando ficar um pouco Sim. comigo. E eu não consegui esse momento, fui conseguir esse momento depois da Torre de Ferro, aí eu consegui andar um pouco sozinha e ficar interiorizada, né? Me conhecer um pouquinho mais naquele momento, né? A gente às vezes pensa, eu procurando paz e o povo atrás de mim. Foi uma troca de peregrino do meu lado que você não tem noção. Foi muito. Eu, eu E tive, eu tive a oportunidade de fazer um caminho ah, recente, no final do ano. E já sabe que no inverno há muito menos peregrinos. E os momentos em que estamos sozinhos, para nós,
são muitos mais. Mesmo em 2020, faço um caminho que é muito pouco conhecido, e é ir mesmo em agosto, que foi o caminho de inverno. E mesmo em agosto éramos só 3 peregrinos. E então tenho a oportunidade, o caminho deu uma oportunidade de estar bastante tempo sozinho comigo. E o caminho em 2020 que faço em 2020 também me marca muito por essa solidão e de estarmos connosco mesmo. Mas eu recentemente tenho, e isto vai introduzir a minha próxima pergunta, tenho uma necessidade um pouco rara, vamos chamar assim, de quando estou em Santiago. Eu felizmente tenho ido várias vezes a Santiago, não vivo relativamente perto, ah, e volta e meia estou em Santiago, a passar normalmente o fim de semana. E quando fiz Ai, este que caminho, inveja! Que inveja! eu tive a oportunidade de passar o fim de ano em Santiago. Passei o fim de ano em Santiago, foi maravilhoso. Mas já desde há alguns tempos para trás, desde agosto, desde uma das minhas últimas chegadas, tenho a sensação, eu adoro estar a caminhar pelas ruas de Santiago e estar em frente à Catedral de Santiago de madrugada. De madrugada. É uma sensação. Eu nem consigo ah, descrever a sensação que é, mas sinto-me bem a caminhar ali às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 2 da manhã, não sei. E a semana passada era 1 da manhã Que e delícia! eu a caminhar no meio daquela cidade. E é uma sensação de paz. Eu não sei bem explicar, mas é maravilhoso. E agora, sempre que vou lá, tenho essa necessidade. Isto para falarmos de Santiago, né? Da chegada. Conta-nos como é que foi a sua chegada. Então, para eu falar da chegada, preciso falar um pouquinho dos ícones do caminho, né? Sim, sim, Para mim. venha. Todos os ícones grandes, os grandes e os pequenos também, né? Porque tem algumas coisas no caminho que é mais singela, tem umas coisas, né? Então, assim, todos os grandes ícones do caminho, para mim, aconteceram de surpresa. Eu nunca falei assim, hoje eu vou andar porque eu vou chegar no Morro dos Perdões, né? Quando eu vi, eu estava lá. E um dos maiores sonhos, quando eu estava estudando para Santiago, é ver aquela estrutura de ferro, né, dos peregrinos no Morro dos Perdões. Era assim, era meu sonho, gente. Eu falei, gente, eu não acredito que eu estou aqui já. Eu já cheguei onde um dos maiores ícones do caminho de Santiago tá aqui, e eu estou aqui agora. Para mim, eu chorei muito. Aí chorei, tirei foto, adorei, né? Então, assim, todos os ícones do caminho, para mim, foram umas surpresas, né? A, a, a Torre de Ferro também. A Torre de Ferro, eu tive um problema e foi ser bom, eu não tinha albergue para eu dormir. Nem na igreja, não tinha lugar nenhum para eu dormir, eu tive que chegar até eu, mais uma menina, até o próximo vilarejo, não foi nenhuma cidade, foi no próximo vilarejo, depois da montanha. Bom, desci a montanha no escuro, porque não tinha lugar para eu dormir, foi ser bom. Passei pela Cruz de Ferro naquela correria, né? Não eram os meus planos. Chorei porque aquilo não era o meu plano, né? Eu ia passar de manhã, com calma, né? Deixar as minhas pedras, que não eram poucas, né? Lá, porque você leva para a filha, para a família, para o amigo, sempre leva uma pedra, e as minhas eram, né? Deixei, foi tudo muito corrido. Até chegar no Monte do Gozo, todos esses grandes ícones, para mim, foram surpresas. Quando eu vi, eu estava, né? Não foi um caminho pré-planejado. Eu sabia que eu tinha que andar aquele dia, mas eu não sabia o que ia acontecer. Todas as situações. Até aquela plaquinha que eu amo demais, que uma pessoa escreveu à mão, aqui é o melhor do seu caminho. Sou apaixonada por aquela plaquinha. Amo aquela plaquinha lá, né? E quando eu cheguei em Santiago, na cidade de Santiago, porque entre a cidade, entre você chegar em Santiago até chegar na catedral, ainda vai um dia de caminhada. Você ainda anda, eu falo, você ainda anda um dia, né? Eu falo, é sempre assim, né? Quando você pensa que você chegou, toda caminhada, né? Todo lugar que você chega, que chegou no seu albergue, quando você acha que você já chegou, você ainda anda mais um tanto para chegar no seu albergue. E no Santiago não foi diferente, né? Quando eu cheguei em Santiago,
O gaiteiro para mim foi uma surpresa também. Quando eu vi, eu estava na frente dele, amei de paixão. Fiquei até vermelhinha, assim, porque eu fiquei encabulada, eu não sei porquê, aquele momento eu fiquei coradinha, me encantou o gaiteiro, né? Ele estava ali, né? Porque tem gente que não consegue, né? Não tem a sorte. Eu, graças a Deus, eu vivi todos os momentos do caminho que eu desejei, todas as situações, desde andar até eu chegar. Quando eu cheguei em frente à catedral, eu falei, gente, cheguei. Foi muito emocionante para mim. Eu acho que naquele momento eu falei assim, agora eu sei quem é a Shirley. Eu sei o que eu posso me proporcionar e o que eu preciso. Eu passei a me reconhecer novamente, me entender novamente. Na hora que eu olhei para a catedral, eu falei assim, cheguei e falei assim, no meu relato no começo, eu falei assim, eu vou ter uma conversa de pé de ouvido com Santiago, né? Quando você abraça ele por trás, né? Você entra na catedral. Então, quando eu olhei a catedral, para mim foi muito emocionante. Foi o momento mais assim, mais maravilhoso da minha vida. Foi olhar a Capela de Santiago de frente e falar para ele assim, consegui, venci um dos meus grandes desafios, foi andar esses 820 na minha conta, hoje é 818 alguma coisinha, né? Eu falei, venci a mim próprio, os meus medos, os meus desafios, porque a gente vai para o caminho com muito medo, né? Sim. Você não sabe o que você vai esperar, com muitos desafios. Então, olhar para a catedral, para mim, foi um marco na minha vida. Eu falo que eu preciso voltar a Santiago para pegar o meu coração, porque eu deixei ele lá. Com certeza. Eu tenho certeza, se eu for mais uma vez, eu vou ter que ir outras e outras vezes. Fiz outros caminhos. Sim. Fiz outros caminhos? Fiz. Eu fiz o caminho de São Francisco de Assis, na Itália, né? Fiz agora, estou fazendo um roteiro aqui no Brasil, por causa da pandemia. Estou fazendo alguns roteiros aqui no Brasil, fiz o Caminho da Fé em novembro, né? Mas eu preciso voltar a Santiago para pegar o meu coração de volta, vai que ele, né? Mas eu acho que ele não vai me devolver, não, vai continuar sempre lá. Vou sempre voltar para Santiago. Né? Maravilhoso. O que é que o caminho lhe deu? Que o caminho me deu? Sim. Ai, ele me deu tanta paz, tanto. Como que eu vou falar? É difícil, né? A gente. Não, porque assim, é aquela história, né? Você não consegue explicar. O meu irmão fala para mim, o Chile, o que é andar 800 quilômetros? O que você ganha com isso, né? Então, que o me deu um autoconhecimento muito grande. Maravilhoso. E eu descobri do que eu sou capaz. Ele me ensinou que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. E eu faço, hoje, Guilherme, eu faço qualquer coisa. Lógico, nos meus projetos, né? E eu também sei, assim, quais são os meus limites. A gente também precisa aprender isso, né? Mas eu sei que eu sou capaz de fazer qualquer coisa hoje. Então, ele me ensinou muito isso. Não foi fácil, porque assim, foi fácil. É muito fácil, né? A gente floreia muito o caminho, né? Caminho é mágico. A gente floreia muito o caminho. É encantador, mas o caminho tem as suas dificuldades. Tem os seus dilemas, né? Tem o seu autoconhecimento, o seu entender, né? Você mesmo. Você tem as suas bolhas. Eu tive 11 bolhas. E eu andava todo dia. E não teve um dia que eu falasse assim, hoje eu vou desistir. Eu falei, nunca pensei em um só dia em desistir do caminho. Todos os dias, com todas as dores, eu falava assim, se eu conseguir pôr a bota, porque né, a bota me encanta. Hoje eu estou usando tênis, mas a bota de caminhada, para mim, é um ícone, né? É um marco de quem quer andar. Eu falei, se eu conseguir botar a minha bota, eu ando. Aí, de manhã, preparava o pé, não sei o quê, enfiava a bota e eu ia. Então, eu aprendi muito isso, que eu sou capaz de fazer as coisas. Com certeza. E ninguém me segura, não. Eu quero fazer, ninguém me segura, não. Nem casa, nem filho, nem... Meu pai já morreu faleceu em 2019. Mas se eu planejar para fazer, seja o que for, Guilherme, o caminho me ensinou que eu sou capaz de fazer. E eu vou em frente. Maravilhoso. Oi, eu infelizmente sou um afortunado e tenho a sorte que o caminho me tem proporcionado momentos
momentos inesquecíveis. E um deles foi a minha última ligada, a minha última chegada, no dia 30, que eu tive a oportunidade de ter aí pessoas maravilhosas esperando-me à entrada da Pasta do Barbeiro, e a chegada foi maravilhosa, foi incrível. Ah, ainda hoje me emociono, só de a ver, porque imagino eu a chegar e a filmar, sem eu saber que me estavam a filmar, e de repente aparece-me gente que eu não estava à espera que estivesse ali, ah, a surpreender-me naquele dia. Ah, foi maravilhoso. E eu gostava muito, muito. Se eu pudesse, gostava de voltar uns 20 dias atrás e voltar a viver esse momento agora mesmo. Se você tivesse a oportunidade de voltar a viver o momento desse seu caminho, que momento escolhia para vivê-lo agora mesmo? Nossa, não pode ser todos os momentos. Sem dúvida, sem dúvida. Nossa, gente, eu tive momentos muito bons, muito bons, muitos, muito, muitos bons. Mas, ai, gente, ai, eu não sei, Guilherme, é difícil escolher um Sim, momento. é Eu não sei difícil. se... São muitos. Não, então, é que eu, como todo mundo, né? Passei várias emoções, várias situações, boas e ruins ao mesmo tempo, mas mesmo as ruins foram boas, né? A gente aprende com as ruins também, com os momentos ruins. Então, é difícil, é muito complicado, mas sei lá, o que me emocionou muito é abraçar Santiago, Ah, né? nossa. Eu falei para ele no pé do ouvido dele, eu falei, eu volto, né? Porque eu cheguei a falar no caminho e nunca mais eu faço esse caminho. Imagina, gente. No dia seguinte, eu estava com saudade do caminho, eu falei, gente, vou fazer o quê agora? Eu não tenho para onde andar. Porque eu me arrependo de não ter ido a Mocheia ou a Finisterra, me arrependo, não cheguei aí, porque começou a chover muito aí, fui para o hotel, já, né? A gente já sai daquela vida de peregrino, né? Entra na comodidade da humanidade, né? Então, acabei não indo, tinha tempo, mas acabei passeando pela Espanha e não fui até Finisterra nem Mochia. Me arrependo, me arrependo. Hoje, no próximo caminho, se Deus quiser, Tem que não ir. sei qual vai ser, estou na dúvida se eu repito o francês, porque Sim. é minha paixão, ou se eu encaro um caminho novo, no caso, o caminho central, ou o de Aqui estou Lourdes, eu. né? Aqui Não estou sei. eu. Ah, Maria, estamos a terminar esta nossa conversa. Mas antes, uma pergunta e depois um pequeno pedido. Ah, se houvesse uma palavra que pudesse descrever o seu caminho, qual seria? O meu caminho? Sim. Reconhecimento, autorreconhecimento. Eu me reconheci. Maravilhoso. Eu me achei, né? Você se A encontrou. minha palavra era essa, era reconhecimento. Ah, Hoje eu sei quem eu sou. agora sim, estamos a chegar ao final. Desde já aproveitar antes de lhe pedir um pequeno favor, só agradecer-lhe muito, muito obrigado. Foi muito bom. E espero que você também tenha gostado. Eu adorei. Sim. E agora, para terminarmos em beleza, ah, eu peço-lhe para deixar uma mensagem aos peregrinos e às pessoas que estão a pensar fazer o caminho, do caminho para o caminho. Se você quiser dizer uma mensagem para que as pessoas entendam mais ou menos um pouco o porquê dessa nossa paixão. É assim, eu sempre falo, né? Hoje, depois do caminho, pós-caminho, a Chile pós-caminho, né? Não antes do caminho, que tinha as minhas limitações. Hoje, pós-caminho, eu falo uma coisa. Vai. Aí a pessoa vai falar assim, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo, porque o caminho funciona, o caminho é bom, né? Você se supera, então se der medo, vai com medo mesmo, se enfrenta, né? Porque o caminho, ele abre muitas janelas, Sim. né?
a gente abre as portas, mas o caminho abre muitas janelas para a gente, né? Abre o seu modo Sem de ver, o dúvida, seu modo de sem dúvida. pensar. Então, é, é indescritível estar no caminho. Tem suas dificuldades? Tem, não vou mentir, mas é muito bom. É muito recompensador e desafiador, mas a recompensa é maior do que o desafio. Maravilhoso. Gostei muito da recompensa é maior que o desafio. Gostei muito desta frase. Vou ficar com ela. A recompensa é maior que o desafio. Gostei muito. Maria, chegamos então ao final dessa nossa conversa. Muito, mas muito, muito obrigado. Foi um prazer. E espero que tenham gostado como eu. Eu desfrutei muito, A minha muito, cara. muito obrigado. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. Espero que realmente as pessoas se conscientizem da necessidade de se autoconhecer. Independente se vai para o caminho ajuda, é muito bom, mas a gente precisa aprender a se auto-reconhecer como ser humano, como pessoa, num, num lugar. Não importa se é na sua casa, no mundo, no seu estado, no seu país, mas a gente precisa se auto-reconhecer como ser humano e como pessoa, se auto-valorizar. Eu agradeço pelo carinho, adorei. Meu caminho foi mágico, foi, né? Então, agradeço muito de coração esse momento que nós tivemos. Obrigada, Guilherme.